Como vai, meus guerreiros? Vamos dar início a mais uma aula de dicas. Para quem não me conhece, eu sou Reinaldo Cândido, professor de Direito Penal, Processo Penal e também advogado especialista no Tribunal do Júri. E a nossa aula de dicas hoje trata-se da Lei de Prisão Temporária. Por que escolhemos este assunto para abordar para os senhores, para que possam fazer uma excelente prova no concurso que estiver prestando? Porque, recentemente, a Lei de Prisão Temporária ela teve uma certa mudança devido ao julgado do STF e que trouxe algumas curiosidades para a gente. Ok, meus guerreiros? Vamos lá. A prisão temporária, ela é elencada na Lei 79/60 de 90. Como é que funciona a Lei de Prisão Temporária? Vamos aqui ser bem sucinto para que os senhores possam entender e quando cair na prova, acertar de primeira, não ter dúvida. É uma lei até simples, ela é pequena, mas com certeza vai cair na sua prova. Isso aí eu aposto com os senhores que vai ter lá no mínimo uma questão envolvendo a lei de prisão temporária. E como é que funciona a lei de prisão temporária? Como já disse para os senhores, ela está elencada na Lei 79/60 de 89. É uma lei que vem regulamentar um tipo de prisão cautelar, que é a prisão temporária. Essa prisão, ela funciona apenas na fase de inquérito e investigação. Ela não pode ocorrer na fase processual. Ok, meus queridos? Se cair na sua prova sobre a prisão temporária, se ela pode, na fase de prisão, na fase processual, você vai falar o quê? Não. Ela é apenas na fase de inquérito e investigação. Ok, meus queridos? Não se decreta prisão temporária na fase processual. Se caso ocorrer um decreto de prisão temporária já na fase processual, é passível de nulidade, ok? E de revogação de relaxamento, né, dessa prisão. Ela é a chamada prisão com prazo, onde ela difere da prisão preventiva, né? Que a prisão preventiva não tem prazo e a prisão temporária ela tem prazo. No geral seria 5 mais 5. Ou seja, 5 dias prorrogáveis por mais 5 dias em caso de crime comum. Ok? Em caso de crimes comuns, ela é decretada 5 dias prorrogáveis por mais 5 dias. No caso
crimes hediondos, ela é 30 mais 30. Ou seja, 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias, em casos de crimes hediondos. Quando você vai estudar a Lei 79/60, o artigo 2º da lei, que fala sobre o prazo de 5 mais 5 da lei de prisão temporária. Me perdoe. No caso de prisão temporária, o artigo 2º da lei, que vai trazer o prazo de 5 mais 5. Ok? E aonde, professor, que está a previsão do prazo de 30 mais 30 com relação aos crimes hediondos? Está lá na lei de crimes hediondos. Ou seja, lei 80/72 de 90, que traz a 80/72 de 90, que vai regulamentar no seu artigo 2º, parágrafo 4º, este prazo de 30 mais 30. Ok? Então, com relação ao prazo dos crimes hediondos, de 30 mais 30, no prazo de prisão temporária para os crimes hediondos, essa previsão está no artigo 2º da Lei 80/72, onde vai trazer para nós o prazo com relação ao prazo de 30 dias prorrogado por mais 30. Beleza, pessoal? Entendido aqui? Muito fácil, hein? Cair na prova, muito fácil. Crime comum, 5 mais 5 dias prorrogável por mais 5. Em caso de crimes hediondos, 30 dias prorrogáveis por mais 30. Ela é como já disse, na fase de investigação, de inquérito, e ela, através de representação, ou requerimento, ou seja, pelo Ministério Público ou autoridade policial, não pode de ofício. O que é isso, professor? O juiz não pode decretar prisão temporária de ofício. Ou seja, ele tem que ser acionado, ele tem que ser provocado. Por quem? Pelo Ministério Público ou autoridade policial, ou delegado de polícia, através da representação ou requerimento. Isso chove em prova, pessoal. Toda prova de concurso
parece que até pegadinha do malandro, porque as pessoas que fazem a prova do concurso, ele fica 24 horas pensando uma maneira para você errar. Para cair uma questão, formular uma questão e você errar. E às vezes muito fácil. E isso aqui chove direto em prova. A pessoa pensa assim, gente, mas isso cai direto em prova de concurso, isso deve ter mudado, ou deve ter alguma coisa por trás disso aí. Sempre cai essa situação. A prisão temporária, ela não pode ser decretada de ofício pela autoridade judicial. Ele tem que ser acionado, ele tem que ser provocado pelo membro do Ministério Público ou autoridade policial. Ok aí? Sem dúvida alguma? Fácil, hein? Cair tá de graça, hein? De graça isso aqui. Como já disse, é uma prisão cautelar. Ela é na fase policial de investigação. Ela é usada para coleta de elementos de provas pela autoridade policial ou pelo Ministério Público. Caso finde-se o prazo da prisão, caso haja elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva, obviamente o Ministério Público ou a autoridade policial vai representar pela prisão preventiva, ok? Mas se não haver esses elementos, chegou o dia da soltura, o cidadão tem que ser solto. Entendido aí, pessoal? Vamos lá, vamos andando. Aqui, os requisitos da prisão temporária. Meus guerreiros, prestem muito atenção nessa situação aqui. Porque tenho absoluta certeza que isso aqui vai chover na sua próxima prova de concurso. Por quê? Porque isso aqui teve uma mudança recente. Teve uma mudança recente. Eles gostam das mudanças. Eles gostam muito das mudanças. Então prestem atenção, fiquem atentos com essa situação. Essa aqui é uma das dicas. Quais os requisitos para a decretação da prisão temporária? Você vai lá, no artigo 1º da Lei 7960 de 89, nos seus incisos 1, 2 e 3, vai trazer quais as situações. A primeira situação, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. 3. Quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria e participação do indiciado nos seguintes crimes. Olha aqui, hein? Aqui traz um rol taxativo. Esse inciso 3 aqui traz um rol taxativo. Quais os crimes? Os crimes que são suscetíveis de prisão temporária, ou seja, já está dizendo para você que não são todos os crimes que são suscetíveis de prisão temporária, ok? Se cair uma pergunta desse tipo na prova, você me faça o favor de não errar. E aqui traz quais são os crimes. A linha A, B, C, D, E e em diante. Vamos ler aqui quais seriam esses crimes. Homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo,
extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rapto violento, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte, quadrilha ou bando, genocídio, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro e os crimes previstos na lei de terrorismo. Então, são estes os crimes que estão aqui no rol do inciso 3º do artigo 1º. Uma situação que me chama a atenção também. Aí você vai perguntar, professor, mas lá no rol, eles não traz com relação aos crimes hediondos, mas, como eu já disse, a lei 8072, em seu artigo 2º, parágrafo 4º, fala, no seu parágrafo 4, fala do prazo da prisão temporária para os crimes hediondos. Ou seja, quando os senhores forem estudar, interprete da seguinte forma. Quais seriam os crimes? Do rol taxativo, quais seriam esses crimes? Do rol taxativo do artigo 1º da lei 7960, mais os hediondos. Ok, pessoal? Beleza? Ah, professor. E agora, e são cumulativos, ou seja, você tem que ter os crimes previstos nesse inciso 3, cumulado com os demais incisos. Seria o inciso 3º mais o 1º, ou o 2º, ou agora o STF. Isso aqui vai chover na sua prova, porque isso aqui é situação nova, porque ele traz requisitos mais criteriosos para se fundamentar a decretação da prisão temporária. Ok? Beleza? Entendido? E, pela jurisprudência recente agora do STF, inclusive até o inciso 2, que seria o caso quando não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários, há um entendimento do STF, que nesse caso aqui seria até desnecessário. Mas, como é jurisprudência, eu continuo mantendo esses quesitos aqui. O 1, 2 e 3, ou seja, os quesitos constantes no Código de Processo Penal, né? E também o que é previsto na lei
previsto na lei 79/60, mais o que houver no Código de Processo Penal, mais o STF. Então agora isso aqui vai ter que ter uma interpretação mais rigorosa. Ok, senhores? Mas para efeito de prova, continue com este entendimento. Os critérios previstos na Lei 79/60, inciso 1, 2, 3, o inciso 3 com o seu rol taxativo, cumulados com os critérios do STF. Por que isso, senhores? Porque isso aqui vai cair na prova. Isso aqui vai cair na prova. E às vezes eles vão cobrar de acordo com o que está lá na lei e mais os critérios recentes do STF. Vamos chegar nos critérios do STF. Quais os critérios, professor, então, que o STF adotou para a decretação da prisão temporária? Ou seja, continuou sendo imprescindível para as investigações do inquérito policial, conforme já consta aqui no inciso 1 do artigo 1º da Lei 79/60. Quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado, for justificado em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida ou for adequada à gravidade concreta do crime. Ou seja, olha a inovação que a jurisprudência do STF trouxe. Ele está trazendo situações mais rígidas. Ou seja, o que é isso? Está praticamente igualando, para se decretar a prisão temporária, praticamente quase de uma forma equiparada à prisão preventiva. Ou seja, vamos lá. Continua imprescindível para investigação e inquérito policial, ou seja, não pode ser só em conjecturas ou aquela situação que às vezes ainda está se suspeitando-se do elemento. Então agora tem que ser imprescindível. A autoridade policial vai ter que fundamentar qual o motivo desse pedido de prisão temporária. Quando houver fundadas razões de autoria e participação do indiciado, ou seja, volto a dizer, a autoridade policial ou o Ministério Público vai ter que trazer muita prova já dentro da investigação, onde já houvessem fundadas razões de autoria. Aqui praticamente dizendo o seguinte, olha, já tem elemento suficiente para se apontar que o cidadão está envolvido no fato. Então a autoridade policial vai ter que trazer algo dentro do inquérito policial que sustentem essa situação. Justificado em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida. O que é isso, professor? Isso aqui está dizendo para vossas excelências que a prisão temporária ela não pode mais ser fundamentada em fatos
antigos, pretéritos. A fundamentação, senhores, vai ter que ser justificada em fatos novos, ou seja, de imediato. De imediato. Situações realmente concretas que estejam acontecendo. Situações que estejam acontecendo. Ou mesmo que tenha acontecido, mas já transcorreu um lapso temporal, para prisão temporária não vai valer mais. Ok? Então, a nova regra aí do STF já fala em fatos novos ou contemporâneos, ok? E adequada à gravidade do fato. Ou seja, o que é isso? Isso aqui nada mais é do que a autoridade também vai ter que fundamentar no seu pedido de prisão, vai ter que fundamentar no seu pedido de prisão qual a gravidade do fato, qual o perigo deste cidadão que está sendo investigado em ficar solto para as investigações. Então, todos estes elementos vão ser trago à tona. Então, vou ter que justificar. Olha, às vezes é um fato, mas que não tenha tanta gravidade. Ou então, que a autoridade policial também não conseguiu, mesmo que seja grave, não conjugar com as fundadas razões de autoria e participação, não vai poder se pedir a prisão temporária de ninguém, assim mais sem estar observando estes quesitos novos tragos pelo STF. Ok, pessoal? Então, quando cair na sua prova, isso aqui é situação nova, conjugue estas mudanças, estes critérios tragos pelo STF, mais os critérios que já tem na lei. Conjugue. Ok? Conjugue. Os delitos que estão previstos aqui no rol taxativo do artigo 1º, inciso 3º, conjugado com os demais critérios. E agora, estes critérios tragos pelo STF. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não pode ficar com dúvida, tá? Então vamos recapitular aqui. Então vamos lá, meus guerreiros. Recapitulando. A prisão temporária é só na fase de inquérito, não pode, na fase de processo. Já foi instaurada a ação penal. Lá na fase processual, o cidadão já está respondendo, já tem denúncia. Aí, se é decretada uma prisão temporária na fase processual, não tem cabimento. Não pode. Não pode de ofício. Ou seja, tem que ter representação
ou requerimento pelo Ministério Público ou autoridade policial. Ok, meus guerreiros? Tranquilo, né? Fase de inquérito, não pode de ofício, o juiz não pode decretar de ofício. O que é isso, professor? O juiz, na cabeça dele, ele sem provocação do Ministério Público ou da autoridade judicial, decretar a prisão de alguém dentro de algum procedimento de ofício. É proibido. Os requisitos. Vamos lá. Estão no artigo 1º da Lei 79/60. Seus incisos. Mas o STF. Preste atenção nessa situação aqui. Da novidade dos novos requisitos que o STF trouxe, até mais rigorosos, para essa decretação da prisão preventiva. E eles são cumulativos. O principal, você vai pegar quais são os crimes que são passíveis de decretação de prisão temporária, que são os que estão previstos no rol do inciso 3º, que são os que estão no rol do inciso 3º. Então, vamos colocar aqui, artigo 1º, Lei 79/60, inciso 3º, mais crimes hediondos. Crimes hediondos, artigo 1º, inciso 3º, mais os crimes hediondos, combinado ou com o inciso 1, ou com os novos critérios, né, vamos dizer assim, do STF, que pode-se dizer assim agora, devido ao novo julgamento, ou também o inciso 2. Vai-se haver uma discussão, ok? Vai-se haver uma discussão se esse inciso 2 foi tirado de regra pelo esse julgado. Ok? Continue acompanhando os julgamentos, os desdobramentos desta situação nova que o STF trouxe, porque eles vão dizer que não pode mais aquela prisão para averiguação. Não pode mais aquela prisão por averiguação conforme o que foi decidido pelo STF. Ou seja, então, em tese, isso aqui vai conflitar. Isso aqui vai conflitar. Mas como o STF, aqui é uma jurisprudência, e não trouxe falando que isso aqui saiu, mas ainda continua aqui. Eu oriento os senhores a estudarem com esta situação. Inciso 1, que ainda continuou, imprescindível para a investigação do inquérito policial, mais os novos critérios do STF e mais o inciso 2 também. Ok? Ou seja, então é acumulado os requisitos. Ó. Inciso 3, tem que é o principal, que traz os crimes, previstos os quais apenas estes aqui que cabem prisão temporária, não são todos os delitos que cabem prisão temporária, ou seja, os que estão previstos no rol taxativo aqui do inciso 3º, mais os hediondos, cumulados com os demais requisitos. Ou seja, é o terceiro com um ou outro desses requisitos. Ok, pessoal? Beleza? Então, para sua prova, você tem que saber isso aqui, ó.
tem que saber dessa mudança que teve. Você tem que saber essa situação, para você não ser pego de surpresa e às vezes caia lá na sua prova um dos requisitos, já trazendo um requisito que o STF trouxe em sua jurisprudência, para não te confundir lá na prova. Tá ok? Então, preste atenção, estudem isso aqui, continue acompanhando as mudanças na jurisprudência, porque isso aqui vai cair no seu concurso, tá? Vai cair, mas vai cair assim, bonito. Os guerreiros, outra situação que eu falo para os senhores, tomar muita atenção, muito cuidado com relação ao pacote anticrime. Você pega a lei 7960, tudo que falar incluído pela lei 13.689 de 2019, que é o pacote anticrime, o pacote anticrime, dê uma estudada. Dê uma estudada, porque, como é mudança recente também, isso vai cair da sua prova. É a dica que eu dou para vocês. Vai cair da sua prova. E uma das mudanças que o pacote anticrime trouxe na Lei 7960 está lá no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei de Prisão Temporária, que diz assim: decretada a prisão, me perdoe, parágrafo 4A, ok? Parágrafo 4A, que diz o seguinte: o mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Ou seja, isso aqui foi uma inovação, porque não trazia o mandado de prisão. Às vezes ele só trazia o prazo, né, de 5 dias, ou, se tratando de crimes hediondos, de 30 dias. E aí, vamos dizer assim, lá no último dia, se era prorrogado a prisão, aí chegava o decreto, a nova ordem, falando que aquela prisão ali estava prorrogada mais 5 dias, ou 30 dias, conforme o delito. Só que agora, o que acontece? Se é 5 dias, ele vai ter que falar, olha, na data tal, exemplo, prendeu o cidadão, ó, dia 14, vai ter que liberar ele, hein? Dia 14 vai ter que liberar. Mas aí, se chega a ordem falando que está prorrogado, aí vai ter que, na nova ordem, falar assim, não, agora é dia 20. Né? Dia 20 não, só, vai ser dia 19, que vai liberar. Então agora tem que ter a data, o qual o cidadão vai ser liberado.
Ok, senhores? Isso aqui é uma inovação da lei do pacote anticrimes. Outra inovação do pacote anticrimes está no artigo 2º, parágrafo 7º. Que traz: decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já estiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Ou seja, é o que acabamos de dizer. No dia que ele for ser liberado, se caso for, que antigamente a legislação ela falava só da decretação da preventiva. O legislador agora falou também da prorrogação da temporária ou da decretação da preventiva. Ele simplesmente adequou o texto legal com a realidade, né? Olha, se chega lá no último dia, vai ser prorrogado, ele vai ser comunicado que a sua prisão ela foi prorrogada, ou mais 5 dias, ou mais 30 dias. Ou então, que a partir de agora foi decretado a sua preventiva. Ok, senhores? Beleza? Muito fácil, hein? Estude essas situações aqui. Então vamos lá. Recapitulando. Fazendo um paradigma. Prisão temporária, prisão preventiva. Essa aqui tem prazo, a temporária tem prazo, a preventiva não tem prazo. Ok? Esta aqui é só na fase do inquérito ou investigação. Esta aqui em qualquer fase, tanto inquérito quanto na fase de processo. A prisão temporária não pode na fase de processo. Ok? Aqui, os requisitos estão lá no artigo 1º, inciso 3, mais o primeiro, o segundo, e o agora também ficar atento com essa situação do STF. Ok, meus queridos? Ficar atento a essa situação também dos novos quesitos do STF. A prisão preventiva está lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. E qual pode colocar os seguintes. Agora, uma coisa que elas têm de comum, tanto a prisão temporária quanto a preventiva, que ambas, tanto prisão temporária quanto preventiva, não
pode de ofício. Ok, senhores? Bacana? Beleza? Então, fica aqui a dica. Atentos a essa mudança, é esse julgado que o STF soltou recentemente, porque com certeza vai cair na sua prova, salvo me engano, ADI 4.109, ADI essas ações diretas de constitucionalidade que foram propostas. Ok? Então dê uma estudada nesse item, dê uma estudada na lei. É fácil a interpretação dessa lei de prisão temporária. As questões normalmente que caem no seu concurso não fogem muito disso aqui. Então, senhores, encerrando a nossa aula de dica, qualquer dúvida pode entrar nos nossos canais, no Instagram, fazer sua pergunta, estaremos aqui prontos para respondê-los. Beleza? Então, fica a minha dica, meu muito obrigado. Estudem, que concurso para passar, o segredinho é estudar, ok? E, como eu sempre digo, quem acredita sempre alcança. Então, desde já, até a próxima aula.